Vamos dar início a mais um devocional para casais. Vamos ler Marcos, capítulo 16, verso 17. Enquanto você está abrindo aí, eu quero pedir a você do meu coração, compartilhe o perfil Vida de Casal com tantos casais que você conhecer, seja no grupo de amigos, lá no WhatsApp de amigos, da família, da igreja, aonde for. Compartilha para que eles também possam ser abençoados da maneira como você tem sido abençoado. Você tem sido abençoado pelo Devocional para Casais? Tem sido? Então coloca aqui, deixa aqui nos seus comentários. Amém! Eu tenho sido abençoado, ok? E aí você compartilhando Vida de Casal, perfil Vida de Casal BR, ou então o YouTube, né, BR Alex e psicóloga Adriana Magano, você vai estar contribuindo também para o reino de Deus. É mesmo, pastor? Sim, porque você vai estar compartilhando mensagens, palavras de Deus, para que eles também sejam edificados. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos, neste momento, tá, ler a palavra de Deus. Eu quero que você fique até o final para que você possa também receber a oração que eu estarei fazendo por você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé e pensamento positivo. Será que são a mesma coisa? Bem, vamos lá. Eu quero ler aqui com você Marcos capítulo 16, o verso 17. Diz assim: e estes sinais acompanharão aos que creem. Ou seja, em meu nome expulsarão demônios, no nome de Jesus. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Diz também, e imporão, continuando, as mãos sobre os enfermos e eles serão curados e os curarão. Veja bem que a palavra-chave aqui nesse texto é: e estes sinais seguirão ou acompanharão aos que creem. Ou seja, tem os sinais, que são o que Jesus está ensinando para os discípulos, né? Que os sinais, que são os milagres, as maravilhas, seguiriam eles. Não é eles que seguiriam atrás dos milagres e das maravilhas, mas os sinais de milagres e maravilhas seguiriam aos discípulos se eles fizessem uma coisa, se eles crescem, se eles tivessem fé. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. E olha, rapaz, que coisa tremenda. O que Jesus está ensinando aqui é algo maravilhoso, que a fé, ela transforma você num imã de atrair para a sua vida coisas positivas. E o que nós mais queremos em nossas vidas? Milagres. Queremos que as coisas comecem a acontecer. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse devocional, você tem um sonho de ver o milagre acontecer no teu casamento. E eu sempre profetizo aqui para você não esquecer que o teu casamento é um milagre de Deus. Gente, para quem está vivendo 10 anos, já vive há 20 anos, 25 anos, tem 30 anos, 40 anos de casado, isso é um milagre. Você viver com a mesma mulher. Esses dias eu recebi uma mensagem no YouTube de uma pessoa que eu tenho um vídeo aqui que eu falei sobre a questão do divórcio, né? E eu disse lá logo no vídeo, sem levar o mérito da questão, se houve ou não motivo, as crianças é que sofrem mais com o divórcio, porque elas não entendem. E existem aí os débeis mentais, Deus que me perdoe, que fala assim, não, ela vai entender. Não, criança não entende. Como é que ela vai entender, pessoal? Que o papai não volta mais para casa, que a mamãe não mora mais em casa. Você acha que a cabecinha da criança ela é madura o suficiente para entender isso? E por mais que passe o tempo e ela passe a entender, criam-se traumas e vai trazendo um problema tão grande, psíquico, na vida desta criança, na sua formação, no seu desenvolvimento, que para ela vai ser muito difícil até mesmo formar uma família, ter uma família saudável. Isso pode acarretar em vários divórcios, em várias separações, em medo de formar uma família e acontecer o que aconteceu no seu lar. Então, não pense que a criança entende, que a criança não vai entender. É por isso que eu postei aquele vídeo. E essa pessoa mandou uma mensagem dizendo que, então Deus, ele
tudo bem que Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias, capítulo 2, verso 16, que Deus odeia o divórcio. Então Deus, ele quer que os seus filhos sofram? Claro, gente, olha só, existem divórcios que são extremamente necessários, mas isso é o extremo. Como, por exemplo, eu lembro que uma menina que eu aconselhei, ela veio falar para mim sobre a questão de querer divorciar do marido. E quando eu fui apurar os fatos, o louco colocou uma faca no pescoço dela, né? Colocou uma faca no pescoço dela. E eu lembro que eu quase entrei na carne naquela vez. Jesus, me perdoe, isso tem uns 10 anos. Meu pai. Rapaz, porque eu olhei para a cara dele, que vontade de falar, cara, tenta usar essa faca em mim, né? Que é covarde, né? Deus que me perdoe. Homem que bate mulher, faz essas coisas. Mas engraçado que você chegar um camarada na frente dele, ele não faz isso, né? Mas tudo bem, Deus que me perdoe. Mas vamos lá. Então, aquela menina, o marido colocou a faca no pescoço dela, bebia, fazia isso. Falei, calma, você vai ter que separar dele para proteger a sua vida. Gente, pelo amor de Deus, existem situações extremas, situações que o divórcio ele será necessário. Mas hoje em dia, as pessoas estão se divorciando por qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, eu vou me divorciar porque a minha esposa saiu fora do peso que eu queria. Não, eu vou me divorciar do meu marido porque ele deixou crescer o bigode. Não, sabe, eu sei que eu estou exagerando, mas por qualquer coisinha a pessoa não quer lutar pelo seu casamento. A pessoa não quer trabalhar para que o seu casamento possa ser transformado. E aí ela falou isso, né? Tudo bem, eu concordo com ela. Aí ela entrou em outro assunto, outra parte, ela disse, quer dizer então que se o cônjuge você está casado com uma pessoa, daí há um tempo que as pessoas mudam. Eu falei, as pessoas mudam. E se ela desgostar do parceiro, da esposa que ele tá ou que ela tá, ele é obrigado a conviver com ela? Mas, gente, Deus criou o casamento, não foi com prazo de validade, né? Casamento não é igual um carro que você compra hoje, o carro modelo 2012, já estamos em 2022 e você quer trocar. Não, gente, não é. Casamento não tem prazo. Deus não criou casamento com prazo de validade, pelo amor de Deus. Deus criou o casamento para ser eterno. Deus mesmo disse, Jesus mesmo disse sua palavra, que Deus uniu, não separa o homem. O homem é a causa e o motivo. Eles criam a causa e motivo para separar o que Deus disse que para não separar aquilo que ele uniu. Agora, como é que desculpa, como é que um casal ele vai desgostar um do outro dentro do casamento? Quando não investe no relacionamento, quando permite que a rotina entre e eles não fazem nada. Como é que esse casal vai subsistir? Como é que esse casal vai continuar vivendo com intensidade? Se só investe no trabalho, mas não investe no relacionamento. Só dá atenção para os filhos, mas não dá atenção entre um e o outro. Gente, são muitas coisas. Essa questão que ela estava falando, aí não tem jeito, né? Não tem como. Com o tempo você tem que gostar mais ainda do seu cônjuge, porque você está conhecendo ele no profundo. É isso, conhecendo ele no profundo. Agora, veja bem que eu estou falando com casais que entendem que o casamento é eterno. Eu casei hoje, passa 5 anos, eu desgostei, eu vou separar, vou casar com outro. Eu gostei desse aqui. Daqui a pouco você já passou por 10 casamentos. Não, não é assim que Deus criou o casamento. Ele criou o casamento para ser eterno e não com prazo de validade. Agora, claro, se você não investir no seu relacionamento, se você não investir no seu casamento, não tem como ele subsistir, não é isso? Então, eu só queria responder falar essa coisa que eu recebi, né? Então, e até para que seu casamento possa funcionar bem e saudável, você precisa de fé. Foi o que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos. Se eles quisessem ver os milagres nos seus chamados, no seu propósito, naquilo que eles estavam dando com Jesus, que Jesus estava treinando pessoas para substituí-lo na sua missão, eles teriam que ter fé, eles teriam que crer. Aí agora você me pergunta, mas pastor, o que é fé? Gente, fé é a certeza das coisas que você espera, mas ainda não vê. Ou seja, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não veem. Você não viu, mas você crê que vai acontecer. Como é que é isso? Ou seja, sabe aquela pessoa que deseja muito da vida? Você é assim? Porque eu sou assim. Eu desejo as coisas na vida. Eu e minha esposa, nós temos sonhos,
temos procurado, sabe, sonhar, porque o casal que não sonha, meu irmão, tá fadado a morrer. Então você precisa ter sonhos, ainda que sejam sonhos bobos. Eu tenho um sonho de visitar a Torre Eiffel lá em Paris, né? E dar um beijo, aquele beijo de cinema na minha esposa na Torre Eiffel. Ah, pastor, que é isso? Ei, isso é meu sonho, irmão. Tem o seu. Que isso? Né? Então cada um tem um sonho, não é isso? Tem um sonho de andar naquela gôndola lá em Veneza e cantar Adriana Mia, como eu te amo, e tascar um beijo nela. Ela começou a rir. Nossa, é um sonho bobo, mas é meu sonho, então tem o seu. Então casamento que não sonha tá fadado a morrer, não é isso? Então precisam sonhar. Ok? Seja pequeno, seja um grande, seja adquirir um bem imóvel, um carro, uma casa, fazer uma viagem para o exterior, seja o que for, vocês precisam sonhar. Porque no dia que vocês deixarem de sonhar, o casamento vai morrer. Então sonhem, né? Então, ou seja, sabe aquela pessoa que deseja muito na vida, que eu acredito que é como você, como eu, então quer casar, ou de repente é casado, quer abrir uma empresa, é casado, quer ver o seu casamento melhorar ainda mais, né? Ou seja, essa pessoa ainda não viu aquilo acontecer. Ela não viu, mas ela acredita como se já tivesse acontecendo. Eita, isso é fé, isso é acreditar. Não estou vendo acontecer, mas não vi acontecer ainda, mas eu estou vendo como se tivesse já acontecido. Isso é fé. Agora, você, né, você quer ter o pensamento positivo. Pensamento positivo é totalmente diferente de fé. O pensamento positivo não é assim. O que é o pensamento positivo? Ele torce para dar certo. A fé é você ver aquilo que ainda não aconteceu, mas que você deseja muito, mas ver como se já tivesse acontecendo. E o pensamento positivo, vai dar certo, é você torcer para que dê certo. Agora, imagina comigo, sabe? Imagina, se toda obra que os discípulos de Jesus fizessem, eles tivessem pensamento positivo. Vai expulsar demônio, ou então vai orar para uma pessoa que está enferma. Aí vamos fazer positivo. Ai, tomara que ele seja liberto. Tomara que a oração deu certa. Tomara que a oração dê certo e ele seja liberto. Ah, não, tomara que ele cure. Tomara que ele seja curado. Ai, pensamento positivo, gente. Que isso? Não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso. Pensamento positivo é torcer para dar certo. Não é isso. Não é. Pensamento positivo é totalmente diferente. A fé da fé. A fé é você crer naquilo que você não vê, mas que você já está olhando como se já estivesse acontecendo. Entendeu? Agora, isso também acontece no casamento. Ou seja, pensamento positivo no casamento não resolve crises ou melhora o casamento. Mas é você fazer a sua parte, que está ao seu alcance, é que vai fazer funcionar. E qual é a parte que nós podemos fazer? É ter pensamento positivo? Achar que não, é você ter fé. Ter fé que vai acontecer, mesmo sem você ver. E ter fé é você ficar murmurando, não, ter fé, você não tem problema. O meu casamento ainda não está ainda da maneira como eu quero, mas eu já estou vendo aquele casamento dos sonhos, aquele casamento feliz. Você acredita, você sabe, como se já estivesse acontecendo. Mesmo que o seu casamento não esteja como você deseja, você começa a sonhar como você deseja vê-lo. Casamento saudável, casamento feliz, o casamento dos sonhos, entendeu? Aí você pergunta assim, pastor, mas como eu faço para adquirir ou aumentar a minha fé? Só tem um jeito. É ouvindo a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ah, Jesus de novo, pastor. De novo. Sim, Jesus de novo. Não tem jeito. Você não tem por onde fugir. Não tem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você quiser ter fé, se você quiser aumentar a sua fé, para que o milagre aconteça, não tem outro jeito, não tem outra saída. É Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é esse, não tem como. Ah, eu fico pensando assim, sabe? Eu fico pensando,
Quantas pessoas que para salvar o seu casamento fazem de tudo, ou seja, até mesmo colocar a sua fé em coisas erradas, né? Por exemplo, uns acreditam que fazendo trabalho lá no centro, fazendo despacho, mandinga, que vai funcionar. Cara, vai só piorar. Você está mexendo com coisas que fogem da sua compreensão. Está mexendo com coisas das trevas, coisas que abominam. Veja bem, você está mexendo com coisas das trevas, tá? Satanás impera. E aí a gente aprendeu que o casamento é uma obra divina. Olha o que você está fazendo. O casamento é uma obra divina, tá? O casamento é obra de Deus. É algo que Deus arquitetou e fez. A Bíblia diz que o diabo, ele odeia tudo aquilo que é de Deus. Para bem dizer, te odeia. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. Olha que coisa terrível. Buscando a quem possa tragar. Quem? Você. Aí você vai procurar lá alguém, né? A mãe de santo, vai procurar alguém que faz um trabalho, que aquilo dali a Bíblia condena como trevas, né? Faz um trabalho de despacho, né? De mandinga, de macumba, alguma coisa assim, para melhorar o teu casamento. Fala sério, tu acha que o diabo, sabe, ele vai dar mole quando... Ele vai arrebentar com o teu casamento. Ele vai destruir o teu casamento, porque ele odeia tudo aquilo que é de Deus. E o teu casamento é algo de Deus. O teu casamento é um milagre de Deus. O teu casamento é algo que foi arquitetado por Deus, ainda que ele esteja cheio de problemas, em crises, ainda que tenha, sabe, você tem tido brigas com teu marido. Não é assim que você vai resolver e trazer felicidade pro teu casamento. Não é você colocando fé na coisa errada, fazendo trabalho. Não, não é, queridos. Não é, pelo amor de Deus. Outros acham que indo à igreja, mas sem tomar atitude, as coisas vão mudar. Ei, frequentador de igreja, pelo amor de Deus, para com isso. Não é frequentar a igreja que melhora as coisas. Não é ter fé na igreja, sabe? É ter fé em Jesus. Eu não estou pregando aqui que você não tem que ir à igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos nos congregar, porque é junto com nossos irmãos que nós aprendemos, sabe? A viver como Jesus nos ensina que devemos viver, a amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. É lá na igreja que nós ouvimos a palavra sendo ministrada pelo pastor, pelo nosso líder de casais e tudo, e nós vamos ouvir a palavra do Senhor ministrada no manual do casamento, que é a Bíblia, e aí nós adquirimos fé. Adquirimos fé, e isso nos ajuda a ter um casamento maravilhoso, feliz, constante, um casamento que vai nos levar a 30, 40, 50 anos, até que Jesus volte, ou se preferir, até que a morte nos separe, que não vai separar, porque até que Cristo volte. Não é você frequentando a igreja, vou lá, hoje tem culto, aí vou lá, né? Como se eu não tenho nada para fazer, vou lá. Não, você vai à casa de Deus para você ouvir a palavra, para você ouvir, para você se encher de fé, de bênçãos ali que você vai estar recebendo. E aí você vai para casa para durante a semana praticar aquilo que você ouviu. Então não é você ser um frequentador da igreja, né, que vai fazer com que você resolva as coisas do seu casamento, que seu casamento torne-se aquilo que você sonhou. Não, não é. Outros também são ao extremo, não fazem nada. Eles ficam parados, achando que as coisas vão acontecer num passo de mágica. Bip-bop-zum. Pelo amor de Deus, rapaz. Aquilo que está para você fazer, sua parte, você tem que fazer, sabe? Porque por que não ter fé no lugar certo? Já que você quer ir fazer mandiga, fica frequentador de igreja, ou então fica parado sem fazer nada e você vê que as coisas não mudam. Não, se você ficar parado, não mudar sua atitude, não mudar as práticas que você está fazendo, não usar outro tipo de, outro tipo de estratégia, as coisas não vão acontecer. Então você precisa tomar uma atitude em nome de Jesus. Aí eu pergunto para você, por que não ter fé no lugar certo? Por que não ter fé no lugar certo? Hein? Em Jesus. E por que Jesus, pastor? Porque ele sabe todas as coisas, inclusive o que você precisa. Sabe? O que você precisa fazer ou que seu casamento precisa para que você alcance a vitória.
Amém? Então, querido, eu quero que você guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Ele sabe exatamente o que você precisa fazer e o que o seu casamento necessita para que você alcance a vitória. Tá certo? Coloque então a tua fé no lugar certo. Coloque a tua fé em Jesus. Convide ele para estar no controle do seu casamento. Amém? Vamos orar então nesse momento? Vamos orar? Feche teus olhos agora, onde você estiver. Leve teu pensamento ao Senhor e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai. Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem nós amamos, a quem nós entregamos a nossa vida, nós vamos orar a Ti. Senhor, nós aprendemos que não é o pensamento positivo, Senhor, que leva o nosso casamento a ter um sucesso, a ser transformado, mas é a fé que temos em Ti. Então, nesse momento, Senhor, eu quero lhe pedir, cada uma das pessoas que estão ouvindo, cada um casal que está ouvindo esta mensagem, ajuda ele, Senhor, a ter a sua fé aumentada. Ajuda aqueles que não têm, Pai amado, que entendam que somente ouvindo a Tua palavra é que podem ter fé. Como diz a Tua palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, ajuda eles e que eles possam, Senhor, manter-se firme, aguardando, tendo paciência para que aquilo que eles sonham acontecer no casamento, pois eu digo com fé que vai acontecer. Porque, Senhor, é promessa. A Tua palavra diz, tudo que pedirdes na oração, crendo, tendo fé, receberão. Então eu creio, Senhor, o milagre que vai acontecer no casamento dos Teus filhos. Em nome de Jesus, socorre aquele que está passando por uma situação complicada, difícil nesse momento. Socorre eles, Senhor, seja com filhos, seja com marido, seja com esposa, seja como for, Senhor, conceda a vitória. Eu profetizo na vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos a mais um final de um devocional para casais. Então, não deixe de orar pelo Vida de Casal, assim como eu tenho orado por você. Não deixe de curtir, não deixe de seguir, porque nós precisamos muito de você. Lembre-se, esse trabalho aqui é para abençoar o seu casamento e o casamento daqueles que são seus amigos e aqueles que você conhece. Tá certo? Então Deus te abençoe e lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau!